Gente, aleluia! Agora eu parei, sentei para fazer esse vídeo para vocês, para falar da nossa trajetória aqui na Inglaterra, para falar por que a gente escolheu sair de Londres e morar no interior, para mostrar para vocês a minha casinha maravilhosa, que é alugadinha, mas é uma delícia de se morar e para mim é bênção, glória a Deus. Enfim, gente, vou falar um pouquinho pra vocês, eu vou tentar falar um pouquinho rápido pra não ficar muito longo o vídeo. No final do vídeo vocês vão ver, eu vou mostrar pra vocês a casa. Por favor, gente, não pula, vê o meu testemunho, vê o que eu tenho pra dizer pra vocês sobre moradia na Inglaterra e que vocês vão gostar, tá bom? Prometo. Enfim, eu vou acelerar um pouquinho o começo pra vocês só pra explicar um pouquinho. Quando a gente se mudou aqui pra Inglaterra, há 2 anos atrás, a primeira coisa que a gente fez foi morar numa casa alugada, que a gente morava com outras famílias. Era uma casa de 4 quartos, em um quarto morava uma mulher solteira, em outros 2 quartos, um casal em cada quarto, e a gente em outro quarto. Não deu muito certo porque, como vocês sabem, quem casa quer casa. E a gente tava indo numa igreja em outra cidade, que era a cidade de Epsom, onde a gente morou por um bom tempo. E a gente queria muito que fosse mais viável ir pra igreja, né? Eu tinha que pegar 2 ônibus e um trem pra ir pra igreja. E eu queria muito me mudar pra cidade da igreja. Já tinha alguns amigos lá, então pareceu mais viável pra gente. A gente já queria muito mudar, ter o nosso cantinho. Então a gente começou a orar por isso. Muito importante, gente. Orem primeiro pra tudo que vocês vão fazer antes de decidir qualquer coisa, porque é muito mais fácil quando Deus está dentro dos nossos planos. Então a gente começou a ir atrás de casa, eu nem tinha documento ainda, pra vocês verem como quando Deus está dentro do negócio, Ele faz acontecer. Eu nem tinha documento pronto ainda e nós conseguimos alugar um apartamento por imobiliária aqui, que é muito burocrático, e nos mudamos depois de um mês procurando e orando. Nos mudamos para esse apartamento. O apartamento era de um quarto, sala e cozinha juntos, e o banheiro era bem pequenininho, mas era bem aconchegante, era uma delícia. A gente pagava nesse apartamento 970 pounds, 970 libras de aluguel, fora água, luz, o imposto que a gente paga aqui da cidade e tudo mais. Como nós não tínhamos filho, eu trabalhava, ele trabalhava, era tranquilo. Mas o Noah chegou depois de quase um ano morando no apartamento, né? O Noah nasceu. Eu não tava grávida ainda quando eu mudei pra esse apartamento. Na verdade, eu engravidei no mês que eu mudei pra esse apartamento. Eu acho que eu passei dos limites na comemoração. Depois que a gente se mudou pra esse apartamento, a gente ficou mais de um ano nesse apartamento, mas começou a ficar pequenininho pra gente, porque o Noah cresceu, ele queria brinquedos, tudo mais. A gente sentiu falta de jardim, dessas coisas, e a gente começou a orar pra conseguir uma casa. Porém, se um apartamento lá perto de Londres já é 970 libras, quanto será que não custa uma casa de 2 quartos com jardim? Gente, absurdo! Era mais, a gente achava casas assim de 1.500, 1.300, mas assim, não era aquela casa, sabe? Então ficou um pouquinho puxado pra gente. A gente tava numa situação também que a gente queria muito mudar os ares. Então a gente começou a pensar, cogitar mudar pra outra cidade. E a gente começou a orar. A gente orou 2 meses no total, entre começar a orar e se mudar, deu 2 meses de oração, gente. E foram orações intensas, viu? Então nós começamos a orar, nós começamos a procurar alguma coisa. E foi quando Deus começou a trabalhar. Eu postei num grupo dos brasileiros da Inglaterra, perguntando sobre cidades, explicando que eu tinha um bebê, que eu queria uma cidade que o aluguel fosse mais barato, mas que fosse uma cidade legal, que tivesse quase tudo, que fosse legal para eu criar o Noah. E uma anja enviada de Deus, ela mora aqui nessa cidade, me mandou mensagem, começou a conversar comigo, me falou sobre a cidade, já começou a ajudar a gente a procurar emprego pro meu marido, né, porque ele precisava de outro trabalho aqui na cidade. E foi tudo se encaixando, sabe? A gente tava um pouquinho apertado
lá da onde a gente morava pra vir aqui pra cidade, pro Lucas conseguir fazer uma entrevista de emprego, a gente precisava gastar quase 100 libras de passagem de trem. E a gente não tava muito bem com esse dinheiro, porque a gente tinha que guardar dinheiro do depósito da casa e tudo mais. E um casal de amigos nossos lá de Epsom abençoaram a nossa vida, pagaram as passagens pra gente vir. A gente veio, no dia que a gente veio, a gente já olhou algumas casas. Meu marido conseguiu 2 oportunidades de emprego no mesmo dia. E até essa pessoa, essa mulher, essa moça que me falou da cidade, ela convidou a gente pra almoçar na casa dela, recebeu a gente super bem. Um amor de pessoa, uma enviada de Jesus maravilhosa. Então começamos a busca da casa. Era muito longe, o Lucas tinha que começar a trabalhar e a gente não tava conseguindo alugar a casa, a gente orando e não achava nada. Então, alguns parentes dessa mesma moça ofereceram um quarto da casa deles, pro Lucas ficar nesse quarto, alugar esse quarto, pra ele já começar a trabalhar, porque ele já tinha que estar trabalhando pra gente conseguir alugar uma casa aqui. Então o Lucas veio, ficou 2 semanas sozinho, né, aqui na cidade trabalhando, e eu fiquei 2 semanas sozinha lá no apartamento com o Noah. Já fiquei encaixotando tudo, arrumando tudo e só orando. Exatamente 2 semanas antes de vir, eu encontrei uma casa num site de mudanças. E, gente, não tinha foto da casa, só tinha foto da frente da casa. E quando eu fui ver a casa pessoalmente, nem era igual. Mas quando eu vi aquela casa, quando eu olhei o endereço, eu senti uma vontade de morar naquela casa, que eu orei e falei, Senhor, eu quero essa casa. Eu orei pelo endereço, falei, Senhor, eu quero essa casa nesse endereço. Não me importa como seja ela, não me importa onde seja, eu quero essa casa. Mas quando é Deus, gente, não é que eu queria aquela casa, é porque Deus me mostrou naquela foto falando, essa é a sua casa. E já aumentou aquele desejo no meu coração. Então eu liguei na agência, já paguei um deposit holding aqui, que é uma porcentagem que você paga para você aplicar para alugar a casa. Já fiz esse pagamento, já comecei a orar, porque agora tinha que esperar a vontade do dono da casa, porque eles iam analisar toda a nossa situação. Eu sem trabalhar, a gente dependendo do Universal Credit, que é o benefício aqui do governo. A maioria dos landlords, dos donos das casas, eles têm muito preconceito com isso, porque tem muita gente sem vergonha mesmo, que aproveita que tem um benefício e não paga o aluguel certo e faz tudo isso. Então, mais do que justo, eles têm muito medo dessa situação. Mas ficou lá na aplicação. Gente, essa casa ficou 1 mês sem eu ter resposta nenhuma. 1 mês. Mas eu vou explicar pra vocês a situação do porquê. Depois de 2 semanas que eu já tinha aplicado pra essa casa, eu já encaixotei tudo e vim de trem, só eu e o Noah, pra encontrar o Lucas. E a gente ficou mais 2 semanas com o Lucas nesse quarto. A família que alugou o quarto pra gente recebeu a gente super bem. São pessoas maravilhosas também. E a gente começou a olhar, aproveitar que eu tava aqui pra olhar outras casas e tal. E aí, o meu erro. Quando eu via outras casas que tinham todas as fotos, que eram maiores, que eram mais bonitas que a casa que eu tinha aplicado, eu começava a sentir dúvidas no meu coração. E aí eu começava a sentir um desejo obscuro lá dentro, falando assim, ai, Senhor, eu acho que é essa aqui que eu quero agora. Eu acho que eu não quero aquela e tal. E aí a gente viu umas 10 casas. E todas as 10 casas disseram não na cara. E isso me deixou muito desanimada, eu fiquei muito triste. Porque a única casa que ainda não tinha me dado nenhuma resposta era a casa que eu tinha aplicado. As outras casas, eles não deixavam a gente nem aplicar. Eu explicava a situação, a nossa situação financeira, e eles já diziam não na nossa cara. E eu fiquei muito desanimada. Eu disse pro meu marido que eu acho que a gente tinha feito escolha errada, que a gente abandonou nosso apartamento, que tava seguro lá, pra vir ver o diferente, porque a gente não tinha amigos aqui, nós não conhecemos ninguém daqui. Nós éramos as primeiras pessoas a darem um tiro no escuro e buscar uma vida melhor em outra cidade, no interior. E aí eu orei, eu lembro que eu ajoelhei, olhei pra Deus e falei, né, por que o Senhor não dava nenhuma resposta, por que o Senhor não fazia nada, por que eu recebia não em todas as casas. E foi quando Deus, né, me deu um balde de água fria e disse a seguinte frase, como eu ia te dar uma casa se você nem tinha certeza de qual você queria? Primeiro você queria aquela.
Aí cada uma que você via, você colocava dúvidas no seu coração. Você não sabe o que você quer, o que eu vou te dar? Gente, olha, eu chorei na hora. E foi quando eu pedi perdão pra Deus. Falei, não, Senhor, retira tudo que eu disse, repreende, vamos focar naquela casa e tal, é aquela mesmo, eu quero aquela, eu sei que é aquela. Gente, não deu 2 dias, a imobiliária daquela casa mandou mensagem dizendo que o landlord tinha aceitado, tinha gostado do nosso perfil, não sei como, né, foi Deus mais uma vez, e que ele tinha ido adiante com a aplicação da casa e que a gente ia poder alugar. A gente veio ver a casa, quando eu vi a casa eu gostei já de cara também, já falei, moça, muda amanhã, já mudamos no dia seguinte, porque a gente tava num desespero pra mudar também, e a gente começou a mexer em algumas coisinhas na casa pra deixar ela melhorzinha e tal, mas assim, foi um aprendizado, sabe? Morar no interior tem sido maravilhoso pra mim, eu gostava muito de morar lá, mais no centrinho, perto de Londres e tal. Mas pra quem tem filho, a gente quer mais calmaria, a gente quer paz. E eu tenho encontrado muito isso aqui. Aqui a cidade é maravilhosa, as pessoas daqui são maravilhosas. Eu já gostei das pessoas que eu conheci da igreja daqui, que é outra igreja que nós vamos frequentar. Então, Deus já usou muitas pessoas aqui dessa cidade pra confirmar pra gente que é aqui o nosso lugarzinho, que é aqui que a gente vai crescer, fazer a nossa vida mesmo. E eu tenho adorado. Então, o que eu tenho pra falar pra vocês, a principal dica que eu quero dar pra vocês, o conselho, é cuidado com a dúvida que nós mesmos plantamos no nosso coração. Muitas vezes a gente deixa de receber as coisas de Deus porque nós mesmos estamos nos sabotando, né? Então, quando você quiser alguma coisa, pede pra Deus primeiramente confirmar no seu coração, te dar essa certeza. E confia, sabe? Não diz que tá entregando pra Deus e tenta fazer alguma coisa ali do outro lado, não, porque você só vai estar atrapalhando o serviço dele. E é isso, gente. Agora vocês podem ver a nossa casinha, que é uma delícia. Um dia também, no próximo vídeo, eu vou mostrar a cidade pra vocês. E espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo, Deus abençoe.